Pra frente, Bolsonaro, presidente! No domingo, dia 26 de maio, manifestações a favor do governo e também da agenda de reformas foram realizadas em mais de 150 cidades do país. Manifestações que incluíram também críticas à classe política, principalmente ao Centrão. Pedro, quem ganhou e quem perdeu aí com essas manifestações? Carol, acho que se tem alguém que sai vitorioso dessa história são as reformas ali de sentido mais amplo. Porque um dos principais argumentos no Congresso normalmente é mas as reformas são impopulares. Ontem não, ficou claro que tem um apoio popular expressivo em relação às reformas, em especial da Previdência, mas também a tributária e outros projetos legislativos do governo, como o do Moro contra o crime. Se de fato teve um apoio às reformas e pode com isso levar o Congresso a adotar essa agenda, que já estava um pouco na pauta, por outro lado o Congresso foi muito criticado também. O Centrão, as tais das velhas práticas que o Bolsonaro voltou a falar. Então tem que ver ali como é que vai ser essa relação executivo-legislativo, que já não estava muito bem, e não parece que vai ter melhorado depois dessas manifestações de ontem. Pelo lado da agenda de reformas, a gente teve cenas tipo o povo gritando o nome do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes! Paulo Guedes! Paulo Guedes! Nunca na história deste país, para usar um bordão caro aos políticos, um ministro da Economia foi ovacionado na Paulista, né? Agora, por outro lado, um dos principais articuladores das reformas, inclusive, que está empenhado nessa agenda, o Rodrigo Maia, foi alvo de protestos. Teve até, você viu um pichuleco dele. Teve um pichuleco dele. do Rodrigo Maia, né? O Judas e tal. Agora, uma coisa que, seja do lado de quem foi às ruas ontem, seja de quem foi às ruas no dia 15 ali, que era a manifestação do corte da educação, tem essa comparação eterna ali, qual foi maior, qual não foi maior, onde teve mais, onde não teve menos. Teve 200 e poucas cidades no dia 15 e quase 160 ontem, em ambos os casos, em todos os estados no Distrito Federal. Então, em vez dessa bobagem de ficar comparando qual foi maior, qual foi menor, é óbvio, quem foi ontem fala, não, ontem foi muito maior. Quem foi no dia 26 fala, o dia 26 foi muito maior. Quem foi no dia 15 fala, não, o dia 15 é que foi importante. Isso daí é uma medição de forças que é muito estranha para esse começo de governo, que a gente tem 5 meses de governo Bolsonaro. Carol, acho que teve um fato positivo aí, que foi o seguinte: nos dias que antecederam a manifestação, nas semanas, na verdade, tinha uma pauta preponderante em alguns grupos que era de fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, uma pauta muito radical. Que o próprio Bolsonaro fez questão de se colocar contra, né? Dizendo Exato. que quem fosse a manifestação defendendo esse tipo de bandeira não estava defendendo o Bolsonaro, e era muito mais uma manifestação como se fosse do Maduro, né? Fez essa comparação. Eu acho que para colocar a cronologia dos fatos direito o presidente Bolsonaro apoiou as manifestações no começo, lá atrás da convocação, até como uma reação aos protestos do dia 15. Ficou claro, depois que ele apoiou, que a pauta tinha um componente muito sério antidemocrático, de fechamento do Supremo, de fechamento do Congresso. Ele então se manifestou e falou, olha, se for para esse tipo de manifestação, não contem com meu apoio, isso é antidemocrático, isso não é legal. Mas eu acho que um sinal positivo desses protestos de ontem é que eles foram mesmo em defesa das reformas e havia muito poucos grupos ali com essas pautas antidemocráticas. Tanto que quando ficou claro esse caráter mais pró-pacotes do governo, o Bolsonaro foi lá e entrou com tudo nas redes dele, começou a elogiando, compartilhar vídeo, tweetando, compartilhando vídeo, etc. A direita estava muito unida até a eleição do Bolsonaro, até porque tinha um antipetismo muito forte. Agora que o PT está muito isolado, mesmo nas manifestações do dia 15 ele não era uma força preponderante, tinha ali sua presença, mas estava longe de ser o principal motor. E agora a direita, sem esse inimigo declarado e ameaçado próximo, está tendo um racha ali. Houve vozes importantes que ajudaram a eleger o Bolsonaro ou que se elegeram na onda dele, que se distanciaram desses atos.
Até porque esses movimentos foram importantes, MBL, Vem Pra Rua e tudo mais. Que estavam ausentes da manifestação para o governo por causa um pouco do caráter antidemocrático com que elas surgiram. Acho que talvez tivesse sido desde o início algo em defesa das reformas, em defesa do projeto do ministro Sérgio Moro contra o crime e a corrupção, eles poderiam ter embarcado. Teve esse ruído que durou ali um tempo e eles ficaram afastados. Vamos ver agora se vai aprofundar esse racha ou se vai haver uma união. Também é outro ponto a ficar atento como repercussão dessas manifestações do dia 26.